Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Graça Dilma e esse é o Pod Prático do podcast do Curso Prático. Para você que sonha em ser um prático de navios, os exercícios práticos incluíram gratuitamente os simulados práticos, um serviço pioneiro prestado por nós há quase 10 anos, com o diferencial que as provas são aplicadas presencialmente no Rio de Janeiro, além de serem disponibilizadas também online com gabarito comentado e a correção gravada. Nenhum curso do mercado oferece simulados presenciais com essa frequência. A turma deu início no dia 9 de março e caso você deseja contratar esse serviço, entre em contato conosco. E dando continuidade à série de simulados semestrais na modalidade presencial, informamos que nas datas 29 de junho e 7 de dezembro ocorrerão os nossos super simulados. A prova é elaborada, aplicada e corrigida presencialmente na cidade do Rio de Janeiro pelos principais professores de nossa equipe. A participação é condicionada à inscrição prévia e disponibilidade de vagas. Portanto, guardem essas datas, reserve a sua passagem aérea e acompanhe os nossos canais de comunicação e nossas redes sociais. Estamos aqui para te auxiliar a melhorar ainda mais os seus estudos, te entregando várias ferramentas para o seu dia a dia e, sobretudo, para você passar para o tão sonhado concurso de prático de navios. Se você é novo por aqui, sugiro que acesse o nosso site e nos sigam também na nossa página do Instagram. E não se esqueçam, gente, de curtir e compartilhar o Pod Prático com seus amigos e conhecidos. Nos sigam também nos nossos canais do YouTube e Spotify e ative as notificações. Bora, Tiago, darmos início ao tema que é de curiosidade de muitos que já estudam e também para aqueles que estão iniciando essa jornada agora, né? E o Com tema de certeza. hoje, Tiago, quanto tempo estudar por dia para ficar entre os melhores, né? Legal. Bom, mais uma vez estamos aí, mais um episódio aí do Pod Prático e vamos falar um pouquinho realmente sobre isso, né? Quantas horas estudar por dia, porque eu percebo que isso é um grande desafio, né? De concurseiros de uma maneira geral, eles se sentem perdidos, inseguros, ansiosos para saber quanto tempo você deve estudar. Será que eu estudo X horas, Y horas, quantas mil horas, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E já indo direto ao ponto, né, de maneira bem Sim. objetiva, né, quantas horas estudar por dia para ser aprovado no concurso público. Eu sempre gosto de dizer que essa métrica que existe no mundo dos concursos de horas de estudo, horas líquidas, cronometrar horas líquidas, isso aí vem de muitos anos atrás, desde quando eu comecei a estudar lá em 2009, 2010, já tinha esse estigma de que, para você passar no concurso público de alto nível, carreira fiscal, carreira de tribunais, juiz, promotor, procurador, prático, cartório, você precisa ter pelo menos X mil horas de estudo, né? E aí criou-se essa crença de que tem que ter uma quantidade de estudo, uma carga horária, para você poder dizer que está preparado para passar no concurso público. E, na verdade, não existe métrica mais burra do que essa, né? Essa é uma métrica muito burra. Por quê? Porque a quantidade nunca vai pressupor aprovação. A quantidade de estudo, para que você possa dizer que realmente tem uma carga horária X de estudo, 1.000 horas, 2.000, 3.000, a pergunta que vem antes é: mas isso de fato foi estudo? Você tem isso realmente de estudo de Exato. qualidade? Ou você só está acumulando tempo? Porque uma coisa é você falar Então, que realmente estudou centenas, milhares de horas com qualidade, consistência, do jeito certo, de maneira ativa, fazendo revisões, resolvendo questões, que de fato tenha uma eficiência naquela quantidade. Outra coisa é então você, eu posso. eu estudei 2.000 horas, mas de eficácia você tem talvez 200 horas. Então, Tiago, eu posso afirmar que a regularidade é melhor que a qualidade? Na verdade, a regularidade e a qualidade é melhor do que a quantidade, Ah, então tá. entende? Tá. As pessoas Uhum. focam em quantidade. Tiago, eu tenho que estudar 5 horas por dia para passar no concurso? Não. Quem disse isso? Aonde está escrito que só passa em concurso quem estuda 5 horas por dia? 6, 7, 8 Sim. horas por dia? Tiago, eu preciso ter pelo menos 1.500 horas líquidas para estar preparado para um concurso de prático, um concurso da área fiscal? Não. Quem disse isso? Mas é porque olhando a média dos alunos, tudo mais, existe uma carga horária que a maioria estudou ali entre 1.500, 2.500 horas. De fato, existe um padrão, se você for olhar, uma média.
Mas quando a gente olha Uhum. só para essa métrica de quantidade, a pessoa simplesmente ela acha que quando bater 1.500 horas, ela está pronta para passar. Quando bater 2.000 horas, ela está pronta para passar. E essa não é uma verdade. Por quê? Porque a qualidade com que você estudou essas horas pode determinar você estar preparado para um concurso de prático com 1.000 horas, ou você só conseguir uma preparação suficiente para a sua aprovação com 7.000 horas. Vai depender muito mais da qualidade do teu estudo. Não é o quanto você estuda, e sim o que e como você estuda. Principalmente o como. Já existe diferença, por exemplo, de um aluno começar a estudar para a área fiscal, ou para a área, né, da receita, ou para a área do nível técnico, do que começar a estudar para praticagem? Existe essa diferença, mais ou menos, assim, entre os concursos? O ritmo de estudo é diferente ou é o mesmo processo? Legal, boa pergunta. Olha, o que eu vejo, a grande diferença de uma área fiscal para o concurso da praticagem é que realmente o concurso da área fiscal ele tem um grau de dificuldade muito maior para você aprender tudo que você precisa para passar. Por quê? Porque, por exemplo, a área fiscal, não só a área fiscal, você pega a área de tribunais de contas, a gente comenta muito a área fiscal porque é uma área muito ampla, né? Você tem ali Uhum. vários direitos, aí ao mesmo tempo que você tem que ficar bom em direitos, você tem que ficar muito bom em contabilidade, aí muito bom em matemática, muito bom em português, muito bom em Sim. auditoria, muito bom em tecnologia da informação, ficar estudando TI agora que existe. Tem que saber inglês e espanhol para você conseguir acertar as questões também. Tem que ser bom em administração geral, administração pública, estatística, matemática financeira. Então, é uma quantidade tão grande de matérias variadas que não se conectam que o esforço que você tem para conseguir chegar num bom nível de desempenho em todas, que é o que vai te colocar dentro das vagas, na maioria das vezes, é muito mais desafiador do que a praticagem, na minha visão, tá? Por quê? Porque quando a gente Uhum. vai para o mundo da praticagem, eu dou um exemplo também do mundo da aviação, né? O meu irmão ele é piloto, a gente já conversou sobre isso. Quando você estuda Sim. para ser piloto de avião, né? E quando você estuda para ser prático, por exemplo, você estuda tudo relacionado àquele veículo. Então, assim, Aham. Aquela praticagem é área. tudo sobre navio, tudo que Sim. está ligado ao navio, desde a estrutura do navio, aí manobrabilidade do navio, aí características do navio, os rebocadores lá que cuidam de puxar e empurrar o navio, a meteorologia no mar, tudo está ligado ao navio. As regras ligadas Uhum. à navegação. Então, acaba que as matérias elas começam a criar uma conexão muito maior, A interligar. um Aham. sentido muito maior, então você vive naquele mundo ali. É muito mais fácil para o cérebro, porque ele está realmente dentro de uma caixinha ali. Então, o que que eu digo? O processo de estudo ele é desafiador, sempre, sempre vai ser desafiador. Não tem como falar assim, é mais fácil passar para a prática ou para a fiscal. Não é isso. É que o estudo para a área fiscal ele demanda uma energia muito maior, porque são muito mais matérias com uma profundidade muito maior. Agora, a Sim. praticagem também tem os seus detalhes, né? Muita decoreba, muito detalhezinho que a pessoa nunca viu em nenhum outro lugar. Ter muito bom ali o inglês, saber muito bem o inglês Uhum. para conseguir ler a bibliografia, que boa parte também tem em inglês. Então, assim, o início dos estudos, eu diria que ele é quase a mesma coisa para qualquer concurso público. O início é a parte mais desafiadora, é onde você mais vai apanhar, é onde você vai parecer que não sabe nada, é onde você vai sentir mais tensão, ansiedade, medo, dúvidas, porque o teu cérebro está entrando no mundo novo. Com o passar do tempo, aquilo começa a se tornar algo mais comum e você consegue melhorar e avançar cada vez mais rápido. E aí volta, né? Pô, mas quanto tempo eu tenho que estudar para passar no concurso de prático? Quanto tempo estudar para passar em Exato. qualquer outro concurso? Eu sempre falo para meus alunos, você tem que estudar o máximo que você puder todos os dias, desde que isso não prejudique a sua saúde física, mental e emocional. E não destrua a sua vida. Aí fala assim, pô, mas aí é basicamente o tempo que sobra. É basicamente o tempo que sobra. Depois de você cuidar da tua vida, depois de você Sim. dormir bem, depois de você praticar atividade física, depois de você cuidar da tua saúde, quanto que sobra da tua carga horária do dia? Sobra 2 horas, 3 horas, 4 horas? Essa é a carga horária que você vai ter que aprender a estudar, porque não é só aquelas 2 horas, é saber o estudar do jeito certo naquelas 2 horas, 3, 4 horas, para que você de fato aprenda bem. Porque eu sempre digo, o estudo quando você decide passar no concurso de alto nível com a praticagem,
o estudo ele passa a ser uma rotina na tua vida e vai ser durante provavelmente alguns anos, né? A gente já vê aí pelo histórico. É, Então, não tem como você achar que quando você sentar para estudar, você vai ter qualidade mental, você vai ter foco, você vai ter atenção, você vai ter concentração, você vai realmente aprender se a tua vida está uma bagunça, se você está dormindo mal, se você está preocupado com outras coisas, tenso, se você não está realmente ali sentado, né, de corpo, alma, espírito, energia, mente para fazer aquele estudo. Por isso que aham. o erro das pessoas é, vou começar a estudar, para de fazer academia, para de fazer isso, E começa foca só no estudo. começa a destruir toda a vida para priorizar o estudo. Na verdade, ela Aham. não está priorizando o estudo, ela está destruindo os estudos, porque para você priorizar os estudos, o primeiro fator é priorizar o sono. Isso é priorizar os estudos, por exemplo. Então, quanto que eu estudo para passar? Quantas horas você tem depois que você fizer esse ajuste? Ah, Thiago, eu tenho 2 horas por dia. Então, estude 2 horas por dia e muito mais do que ficar se preocupando com quantas horas você está estudando, Tá. que qualidade como você está estudando e qual é a qualidade desse estudo, porque é isso que vai fazer você aprender. Uma pessoa que sabe estudar em 2 horas aprende muito mais do que uma pessoa que não sabe estudar em 5 horas por dia, porque a pessoa Essa sabe seria a aprender. minha, essa seria a minha dúvida também, Tiago, porque imagina um aluno que está iniciando os estudos para praticagem agora. Qual seria o tempo assim limite para que ele não desistisse do processo? Porque a Legal. gente sabe que todo o início, o processo é mais complicado, né? Sim, Então, que nem você falou, a área da praticagem é uma área muito restrita, né? São áreas, matérias específicas para praticagem. Então, se caso o aluno esteja nos ouvindo agora, qual é o limite de carga horária para ele não desistir do início, né? Seria mais ou menos essas 2 horas que tu mencionou? legal. Boa pergunta. O início dos estudos, ele é uma fase, e é por isso que eu sempre falo muito de, né, aprendermos a ser consistentes. O início dos estudos é uma fase que você tem que, de fato, criar a consistência. Você não tem que se Uhum. preocupar com a intensidade. Você tem que se preocupar em, eu preciso fazer o meu cérebro criar o hábito, a rotina, para se manter nesse processo de maneira consistente. E para que Tá. isso aconteça, não pode ser algo muito doloroso para o cérebro, porque se começar a doer muito, né, um esforço que prejudique demais o cérebro, você mudar demais a sua rotina, você sobrecarregar demais ele, ele vai querer desistir já no começo. Então, é o que eu sempre Uhum. falo, crie uma rotina que seja sustentável. A sustentabilidade dos estudos é o que vai levar as pessoas à aprovação e é o que leva, porque eu já faço isso há 10 anos e eu percebo, e por isso que eu falo que ninguém vence uma pessoa consistente. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que lá, o último concurso de prático foi em 2012, se eu não me engano. A gente está aí Foi, há 12 anos sem concurso. exato. Uma pessoa que desde 2012 continuou estudando 1 horinha por dia, todo santo dia, são 10 anos, vezes 365 dias. São mais de 3.600 dias estudando. Uhum. 1 horinha por dia, esta pessoa, dificilmente alguém vai vencer essa pessoa no próximo concurso. Não tem como, porque ela começa a acumular um nível de conhecimento de maneira consistente e sustentável que ela se torna imbatível, né? Não tem como vencer uma Aham. pessoa dessa, não tem como falar que uma pessoa que vai estudar alguns meses ou 2 anos provavelmente vai passar essa pessoa. É muito difícil isso acontecer, não é impossível, mas é muito difícil. Então, essa rotina inicial dos estudos, ainda mais imaginando uma prova que, né, a gente não tem previsão de quando vai ter, pode ser que leve mais 1, 2, 3, 5 anos, 10 anos, a gente não sabe. Exato. Se é o que você realmente quer, crie uma rotina sustentável. O que é uma rotina sustentável nos estudos? Eu falo para meus alunos é o seguinte: identifique qual é a carga horária que você consegue fazer todos os dias, que se eu te perguntasse assim, você consegue permanecer fazendo isso o resto da tua vida? Com tranquilidade? Não está prejudicando as tuas obrigações, não está prejudicando o teu trabalho, os teus momentos de lazer, a tua atividade física, o teu sono. Você conseguiu colocar isso na tua rotina semanal de forma que fica natural? Se você tivesse que fazer isso realmente durante muitos anos, isso não te prejudicaria? Caramba, eu consigo fazer isso sendo 1 hora por dia inicialmente. Consigo fazer isso sendo 2. Pô, eu tenho 3 horinhas livre todo dia, eu consigo fazer e a minha vida ela flui naturalmente com 3 horinhas por dia. Comece com essa carga horária, nem que seja Tá. 30 minutos. É melhor que você inicie com uma carga horária menor, inclusive, para testar, e Uhum. aí você vai aumentando gradativamente essa carga horária a cada 10, 15, 20, 30 dias,
até você chegar num ponto, você vai falar, opa, aqui 1h30, 2 horas, aqui é o limite. Mais do que isso, eu já vou ter que começar a deixar de fazer coisas para estudar. E aí você já começa a prejudicar a tua rotina. Então, Sim. comece pequeno, E vai pensando em progredindo. expandir gradativamente, Uhum. até porque quanto mais você estudar, mais você aprende a estudar, melhor se torna a tua capacidade de leitura, de compreensão, a tua resistência mental vai melhorar cada vez mais. Então, comecei a estudar para concurso, nunca estudou, não adianta você querer estudar 3, 4, 5 horas por dia, você não vai Sim. conseguir. É que nem uma academia. Nunca fez academia, vou começar a fazer academia. Vai lá e tenta malhar 1 hora sem parar. Você não vai conseguir, você vai se destruir em uma semana. Começa numa uma quantidade menor, acostuma o teu cérebro aos estudos e depois você vai gradativamente aumentando até chegar nessa carga horária limite, que a gente fala que é o estudo Tá. de pré-edital, que você consegue sustentar isso ao longo de meses ou anos. 2 horas, 3 horas, 2 horas e meia, ok, e mantém isso. É aquele, né? É aquela navegação de cruzeiro, né? Você achou a velocidade de cruzeiro que você Uhum. pode ficar navegando eternamente naquela velocidade sem esforço nenhum. Show, Tá. vai nisso aí, continua. Quando vier o concurso, quando realmente aparecer as informações, próximo de sair o edital, aí sim você vai aumentar isso na medida do possível. Aí você diminui um pouco a tua atividade física, não para de definitivo, mas você ajusta isso, diminui o momento de lazer um pouquinho na semana. Aí sim você vai realmente priorizar mais a quantidade de estudo para vencer o máximo Uhum. que você puder ali no pós-edital, especialmente. Então, esse é mais ou menos o que eu indico. Quantas horas dá por dia? Quantas você puder, desde que você consiga se manter consistente e sustentável ao longo do processo. E o concurseiro que está nesse ritmo, né? Ele tem, se ele tivesse, por exemplo, uma rede de apoio, né? Ele teria vantagem em relação a tempo a estudo, em relação a outro concorrente? Com certeza. Se você tem pessoas que vivem com você, que você consegue ter essa contribuição deles, né? Porque Uhum. basicamente nós temos a gente tem alguns tipos de tarefas na nossa vida, né? A gente tem Sim, obrigações, coisas que a gente tem que fazer, porque eu tenho, por exemplo, eu tenho que pagar uma conta no banco, eu tenho que ir lá sim. resolver algum problema no cartório, eu tenho uma consulta médica. Isso são obrigações, são coisas que você tem que fazer, só você pode fazer e geralmente está vinculada a terceiras pessoas. Não tem jeito, você vai ter que fazer isso. Aí tem as suas rotinas diárias, você se alimenta, você escova o dente, você dorme, você almoça, você janta, você pratica a tua academia, que são coisas que você também faz. E tem algumas tarefas ao longo do dia que talvez não seja você a única pessoa que possa fazer aquilo. E aí, Uhum. essa rede de apoio, muitas vezes, ela pode te ajudar nesse ponto de você sentar, conversar e delegar essas funções, né? Então, às vezes a pessoa, ela que, sei lá, uma mulher que esteja estudando para praticagem e ela que lava roupa, ela que cuida de tudo isso da casa. Pô, às vezes o marido conversa com o marido passa a ajudar um pouquinho ali na hora de fazer o almoço e a janta, se tem filho, ou vice-versa, ou delega para alguém, ou contrata alguém para fazer alguma coisa temporariamente que a pessoa fazia. Porque quanto mais você delegar funções, né, na sua rotina que você não tem a obrigação de que Ma- seja você, você Maior começa, carga horária. você começa a Aham. abrir mais espaços de tempo, né? E você Uhum. começa a ganhar espaços de tempo. E fora isso, é saber utilizar também a sua rotina, né? Porque muitas vezes o aluno fala assim, eu só tenho 2 horas por dia, porque ele está pensando só naquelas 2 horas que ele pode parar tudo, sentar numa mesa e estudar. Sim. Beleza. Isso aí seria aquela carga horária ouro, que eu chamo, né? A hora de estudo de ouro. É onde você realmente tem Uhum. ali só para os estudos. Mas, poxa, quanto tempo você passa num carro indo e voltando para o trabalho ou no ônibus? Ah, passa 1 hora, 2 horas por dia? Então você já tem 2 horas a mais por dia que você pode, de alguma forma, utilizar isso nos teus estudos. Fazendo Aham. revisões, resolvendo questões, ouvindo algum áudio, uma videoaula você vai ouvindo e vai assistindo. Então, existem esses momentos de baixo desempenho que você pode começar a encaixar na tua rotina para aumentar a tua carga horária. Então, isso vai ajudar bastante também. Uma dica que eu dou muito para os meus alunos: toda sessão de estudo, né, o ideal é que a gente tenha pausas entre as sessões de estudo para você descansar o teu cérebro um pouco ali, pausas de 5, 10, 15, até 20 minutos. Às vezes até um pouquinho mais, dependendo de qual vai ser o objetivo da Aham. pausa. E principalmente pessoas que cuidam de uma casa, né? Eu tenho alunas de concurso, principalmente mulheres, utilizam muito isso. Eu falo, olha só, faz o seguinte, comece.
liste todos os teus afazeres domésticos. Ah, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que fazer janta, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que passar uma vassoura na casa, eu tenho que fazer isso, pôr comida para o cachorro, sei lá, coloca tudo que são esses pequenos afazeres que ficam tomando o teu tempo. E Uhum. comece a ajustar a tua rotina para, nos momentos de pausa entre os estudos, você coloca esses afazeres. Então, você utiliza um momento passivo, onde você não está focado, focada, para fazer tarefas domésticas, descansando entre uma sessão de estudo ou outra. A pausa, Tiago, para um aluno iniciante de um aluno mais avançado é diferente? E Então, de quantas horas você deve dar essa pausa? legal. A pausa em si não é diferente, né? O ideal é que a pausa ela sempre aconteça e seja um momento de relaxamento mental. Então você não pode usar televisão, não pode mexer no celular, não pode fazer nada que demande o teu foco atencional. Celular é a pior coisa, tá? Se você estudar e depois pegar o celular na pausa, você vai meio que destruir tudo que você acabou de estudar. Literalmente, você vai jogar fora tudo que você Nossa. estudou. É descansar o cérebro. Por isso que eu falei, você vai tomar um banho, é um momento maravilhoso de relaxamento. Você vai comer, almoçar, jantar, tomar um café, você também é um momento bom. Você vai passar uma vassoura na casa, você está usando o teu físico, você vai fazer uma caminhada, vai fazer uma meditação, vai fazer uma atividade Aham. física, 15, 20 minutinhos. Tudo isso, você está usando mais o teu corpo do que a tua mente. Tá. Quanto tempo estudar? Quanto fazer uma sessão de estudo? Hoje, a maioria dos estudos da neurociência mostram que para você ter máxima performance, para você não estar jogando, digamos assim, jogando tempo fora, você acha que está estudando, mas a tua performance mental já está muito menor do que poderia, é 50 minutos. Hoje é meio que consenso que a sessão de estudos ideal é de 50 minutos. Então, A a cada gente leva um 50 pouquinho, minutos, 10 minutos de pausa, de, 15 de, minutos de de 10 a pausa? 20 minutos. Então, estuda 50, pausa 10, 15 minutinhos, mais 50. Esse é o momento ideal. Alguns alunos preferem passar um pouquinho. E tem alguns estudos que dizem também que vai de 50 minutos a 90. Então, ou seja, de 50 minutos a 1 hora e meia. Se você Tá, ficar nesse ponto, de 50 minutos a 1 hora e meia, você está num bom tempo de estudo. Mas, quanto mais próximo dos 50 minutos, ali 50 minutos, 1 hora, é mais ideal porque você vai aproveitar melhor o teu cérebro. Você vai fazer mais pausas e você vai ter mais tá. qualidade. Existe diferença também entre estudar durante a manhã e estudar no período da noite? Porque eu já ouvi falar também que a gente libera mais endorfina, né, pela Sim, manhã. E isso faz muita sim. diferença na hora dos estudos também, né? É aquilo. Na teoria, né, o ideal seria que a maioria das pessoas estudassem mais pela manhã, né? Os Tá, estudos mostram realmente que ali entre 9 e meio-dia é o horário onde a gente tem uma maior capacidade de foco atencional, de energia mental. Mas a gente sabe que muitas pessoas trabalham e acabam que não tem como exato. estudar, aí a pessoa vai ter que estudar de noite. Então, existe uma média onde realmente mostra que no período da manhã, entre 9 e meio-dia, e no final da tarde, ali, entre 4 a 6 horas da tarde, também é um bom momento para os estudos, mas não é uma realidade factível para todo mundo. Então, assim, Exato. não me preocuparia muito com isso, tá? Até porque, por exemplo, se você é uma pessoa com um cronotipo, né? O teu ciclo circadiano, a gente tem 5 cronotipos. A pessoa extremamente matutina, tem a pessoa vespertina. Eu, por exemplo, sou extremamente matutino. Então, para mim, a melhor hora para estudar é dali, de umas 7 da manhã até umas 10. Aham, A pessoa que já é mais vespertina, ela já não vai acordar tão cedo, ela vai preferir exato. começar a estudar umas 11 da manhã, estudar até umas 2, 3 da tarde. A pessoa muito vespertina já vai preferir estudar mais de noite. Então, tem essa questão também, tá? O mais importante é você entender a tua rotina, ajustar a tua rotina e, né, tem muitas ferramentas aí que a gente vai, inclusive, conversar, né, em próximos episódios, para você realmente conseguir gerar energia mental. Porque mesmo que você Aham, tenha que estudar só de noite, depois do dia inteiro de trabalho, isso não impede você de aprender a gerar uma energia mental ali de noite e conseguir ter uma boa tá. performance. Você comentou também das pausas, né? Agora voltando. É interessante a gente cronometrar esse período, né? Mais ou menos a carga horária, para você não se sabotar, né? Porque às vezes a gente vai na pausa e não volta mais, né? Então, você Legal. cronometrando realmente o seu tempo, você está vendo a parte líquida, né, de estudo que você já estudou. Então, vamos lá. Isso daí Uhum. é uma coisa que eu brigo muito, eu bato muito contra isso, esse negócio de horas líquidas de estudo. Porque, de novo, quando você fica se preocupando, gastando energia mental para ficar cronometrando as tuas horas líquidas, você está mais preocupado, de novo, com a quantidade do que com a qualidade. Do que a qualidade. Porque Tá. horas
líquidas de estudo não significa nada se você não souber aprender. Eu falo, você já tem muita coisa para se preocupar, muita energia mental para usar nos estudos. Para que ficar se preocupando em ficar cronometrando? Isso é uma métrica de ego. É uma métrica para depois falar, olha, eu já estudei X horas líquidas, X mil horas, eu tenho X horas numa Sim, matéria, na outra. Eu falo, tá, no final, de que isso importa? Não importa nada. O que sim. vai importar é qual o teu desempenho no simulado. Ah, eu estou acertando 80%. Então, beleza. Então, você está indo bem na matéria. Não interessa se você tem 10, 30, 50, 100, 300 horas. Não interessa. Interessa o teu desempenho. A É o pausa, sim. resultado. Tá. Eu me preocuparia mais em controlar as pausas, para você não entrar na Tá. procrastinação, começar a fazer um monte de coisa e deixar de estudar, Sim. do que as horas. Mas assim, sentou para estudar, por exemplo, agora, sentou para estudar, você sabe que vai ficar ali uma hora estudando? Beleza, daqui uma hora eu vou parar. Não interessa se de vez em quando eu dou uma parada, tomo um café, levanto para ir no banheiro. Eu vou pegar uma hora de estudo. Vai dar 45 minutos, 47, 49, 53. Não interessa. Não vai ser um, dois, 5 minutinhos que vai fazer diferença. Eu me preocuparia Tá. mais com as pausas e com a minha agenda de vida para realmente saber o horário certo de sentar para estudar do que cronometrar as horas líquidas, porque isso aí, eu nunca cronometrei minhas horas, eu não, se alguém me perguntar assim, Tiago, quantas horas vocês dão para a Receita Federal? Não sei, nunca contei, nunca cronometrei, nunca fiquei bitolado com o relógio, nunca usei. Eu sentava para estudar, vou estudar uma hora e 10, beleza, daqui uma hora e 10 eu paro. E eu ia estudando, às vezes dava uma hora e 5, eu já parava, às vezes dava uma hora e 15, e assim vai, porque o que importa é se É, você está aprendendo ou não. eu acho que é porque tem muita gente também que segue esse estudo mais dirigido, né? Então ele precisa realmente cronometrar, né, para não se desviar, digamos assim. Mas é Sim. interessante, tá? Já entendi. Você E pode usar outra como uma ferramenta para criar essa hábitos, né? regularidade, criar o hábito, Sim, mas sim. não fica Criar o hábito. bitolado em quantidade de horas, carga horária Tá. líquida, porque isso é besteira. A gente já falou bastante também, né, em outros episódios, Thiago, em relação ao sono. E você sempre fala nesse ponto, né, atividade Sim. física, o sono. Quanto tempo é necessário, já que a gente está falando realmente de estudar para ser um dos melhores no concurso? Quanto tempo de sono necessário, né, ou exigido, né, pela neurociência para que você possa ter um desenvolvimento melhor? Tá, Quantas horas mais ou menos por dia? legal. Hoje isso já é consenso, para que você não prejudique a tua aprendizagem, a tua memória, um adulto, né, porque tem diferença de adolescente para adulto e para idosos, inclusive, e para criança. Um adulto, né, que é a maioria dos candidatos, adulto é de 7 a 9 horas. De 7 a 9 Tá? horas de sono. Se você mantiver de 7 a 9 horas de sono, você não está prejudicando a tua memória. E De tem novo, tem pessoas que não diferença, por conseguem exemplo, isso. Tem pessoas que acabam dormindo 6 horas. Mas eu fico bem com 6 horas. E é o que eu sempre digo, não interessa se você fica bem. Isso é o que você tá, sente. Isso não quer dizer que isso não esteja sim, te prejudicando. É uma frase que eu sempre gosto de falar. Não estar doente não significa estar saudável. São exato. coisas bem diferentes. Não sentir diferença dormindo 6 horas não significa que aqui dentro você não está deixando de ter uma performance que você poderia ter. Então, se você quer garantir que a tua memória funcione na máxima plenitude pela fisiologia do teu corpo, busque dormir de 7 a 9 horas. Esse é o Existe ideal para que você não diferença, combate. existe diferença, Thiago, de você dormir 6 a 8 horas no período diurno e dormir de 6 a 8 horas no período noturno? Tem diferença porque o nosso corpo humano não é feito para ficar acordado de madrugada. O nosso Aham, corpo, não adianta a pessoa falar, mas eu estou acostumado. De novo, estar acostumado a alguma coisa não significa que aquilo não é ruim. A pessoa usa droga, estou sim, acostumado a usar. Tudo bem, mas ainda assim você está se sim, matando. Então é basicamente a mesma coisa. Uma pessoa que está acostumada a trabalhar de noite e dormir de dia, ela acostumou o corpo. Mas isso é horrível para o corpo e traz sérios prejuízos. Então, sim, tem diferença. Eu não recomendo de forma alguma que você estude de madrugada e durma durante o dia. Mas eu faço isso para ter menos barulho. Ótimo, você não tem barulho, mas você está destruindo a tua memória, destruindo o teu cérebro, sim. matando muito mais neurônio, inclusive, do que você acha, porque você está totalmente desvirtuado da nossa biologia, da nossa fisiologia natural. Eu já ouvi, Thiago, falando a respeito de estudos, né, que revelam o desenvolvimento de estudo, né, de tempo estudo, que é adequado você estudar 4 horas por dia. O que tu acha disso? Tu já chegou a comentar um pouquinho, né, que Sim. não tem esse tempo, né, tempo limite, assim, mas quatro É, horas
Sim, é assim, não existe uma coisa que comprove assim, se passar de 4 horas, você já não vai aprender mais nada. Não é isso, né? Você vai aprender. Aham. O que acontece é o seguinte: a nossa memória de trabalho é, digamos que assim, a porta de entrada para que depois aconteça a consolidação e a criação da memória de longo prazo. A memória Aham. de trabalho, ela é limitada. A memória de longo prazo, ela não, ela é ilimitada, é um HD externo de milhões de terabytes. A memória de trabalho é como se fosse um pendrive, ela tem uma capacidade reduzida e ao longo do dia você utiliza essa memória de trabalho, quando você estuda, inclusive, Tá. e aí o sono da noite é o momento onde ocorre a transferência, né? E começa a acontecer essa transferência da memória de trabalho para limpar esse pendrive pequenininho e começar a transferir para a memória de longo prazo. Se você estuda demais durante o dia, muito provavelmente, muito daquilo que você estudou já não vai ser absorvido, porque a tua memória de trabalho já vai estar muito cheia, já vai estar muito sobrecarregada. E alguns estudos mostram que seria em torno de uma carga horária próximo disso, mas assim, eu não falo que é verdade, não tem comprovação científica, até porque isso vai depender de muitos fatores. A memória de trabalho também Aí, é expandível, ela também é expansível. Uma pessoa que já estuda há muito tempo, por exemplo, eu, que estou há mais de 10 anos estudando para tudo, lendo livros, sempre estudei, nunca parei de aprender, a minha memória de trabalho ela já tem um poder de resistência, de consolidação, de armazenamento maior. maior do que uma pessoa que nunca estudou. Então, isso Mas vai variar de pessoa para pessoa. é interessante, então, que após 4 horas o aluno faça revisões de algo que ele já estudou para pegar a memória de longo prazo? A revisão ela vai funcionar melhor com espaçamento, né? Porque o próprio sono já vai ser uma consolidação. Você pode Tá. revisar no mesmo dia, no final do dia, fazer uma revisão do que você já viu no dia. Tudo que for começar a fazer repetição vai te ajudar a fortalecer a memória. Mas não é uma coisa que é necessária, Show. assim, é crucial fazer isso. O mais importante para a memória de trabalho, eu diria que não é nem essa quantidade até 4 horas por dia, até 5 horas. Não é isso que importa, não vai ser o limite de estudo. O mais importante para você não sobrecarregar a memória de trabalho e deixar que esse sistema, memória de trabalho, começar a transferir para a memória de longo prazo e assim por diante, funcione, são justamente as pausas. Então, você estudar ali 50 minutos, 1 hora, fazer uma pausa, porque nessa pausa já começa a acontecer a consolidação e a transferência como se fosse a noite de sono. Então, você Tá. utiliza as pausas para ir fazendo um pouco da limpeza, aí volta, estuda mais um pouco, enche de novo, faz uma pausa, já começa a fazer uma consolidação, enche de novo. Então, você vai fazendo esse processo ao longo do dia. E aí sim, você vai conseguir estudar 5, 6, 7 horas se você quiser, porque não vai acabar a tua capacidade de aprendizagem. E a dica para quando sair o edital? Quantas horas por dia? É. Mais ou menos, né? Eu sei que O é individual, Sim, mas tu, por exemplo, tu teve essa experiência, né? sim, Quantas sim. horas você estudou por dia? Então, vai depender muito é o que eu te falei, porque assim, quando sai o edital, você vai tentar ajustar a tua vida ali para fazer aquela prova. Você tem um tempo limitado. Então, vai depender de muitos É fatores. interessante que o aluno se consiga sair do trabalho ou quem tem essa rede de apoio consiga se distanciar um pouco. O que que Sim, você sim. É indica, aquilo. Tiago? É muito relativo. Não tem como falar faça isso ou faça aquilo, porque o pós-edital é aquilo. O tempo está acabando agora, né? Agora o tempo Sim. começou a correr É contra. tudo ou nada. É tudo ou nada. Você tem um cronômetro contando ali, contagem regressiva e acabou. O pós-edital, eu sempre falo, o maior desafio do pós-edital não é o quanto você vai estudar, é o É o emocional que você vai psicológico? ter, é o lado emocional, porque é isso que você vai ter que Aham. controlar muito mais. E o Sim. teu pós-edital, ele é 100% dependente de como foi o teu pré-edital. Como eu falei, aquele cara que desde 2012 está estudando 1 hora por dia, de maneira Sim. consistente, se sair um edital, ele praticamente não vai precisar mudar a vida dele. Se ele quiser continuar dando 1 hora por dia, provavelmente ele vai conseguir. E ele vai passar. Tá. Porque ele já está tão preparado que o pós-edital para ele é a mesma coisa que o pré-edital. Não tem que Tá. correr atrás de alguma coisa no pós-edital. A pessoa não tem Sim. que correr atrás do rabo ali. Não precisa. Então, quanto melhor você fizer o pré-edital de maneira consistente, melhor vai ser o pós. O meu pós-edital na Receita Federal, quando saiu o edital em 2014, finalzinho de 2013, eu não Uhum. mudei nada da minha rotina. Eu continuei estudando, eu estava na média de 4 horas e meia, 5 horas por dia, continuei estudando, não mudei absolutamente nada. Por quê? Porque eu peguei o edital e falei,
já sei todo o edital, não tem nada novo, não tem nada que eu preciso mudar. Eu só continuo a fazer o que eu estou fazendo. Agora, se a pessoa está muito carente no pré-edital e aí sai o edital, talvez ela vai ter que aumentar para 5, 6, 7 horas, vai ter que parar de fazer atividade física um pouco, vai ter que mudar muito a vida dela para tentar correr atrás do prejuízo. Eu não Aham. gosto disso, porque isso vai ferrar o emocional da pessoa. Quanto mais você tem que correr atrás de alguma coisa, menos controle emocional você vai ter sobre aquilo. Por isso que eu repito, aprenda a ser consistente nos estudos. Ah, Thiago, mas se levar 5 anos? Estude durante 5 anos, 1 horinha por dia que seja. Garanta essa sustentabilidade do processo, para que quando vier o pós-edital, você vai estar tranquilo, tranquilo em relação a ele. Preparado, exatamente. Sim. Até porque o concurso tem se elevado muito, né, Tiago? Em Sim. decorrência dessa quantidade de anos que está sem concurso, então o nível dos candidatos tem se elevado muito. Mas Eu falo que isso voltando é para bom e é ruim, né? Quanto mais tempo demora, você tem uma parcela que consegue aguentar muitos anos e vai ficar muito bem sim, preparado, mas ao mesmo tempo, muitos candidatos bons desistem no meio do caminho porque não aguentam esperar tanto tempo. Então tem os dois exato. lados. Eu falo, a concorrência, ela sim, ela tem um tempo 2, 3, 4 anos, você vai ter concorrentes muito tops, uma quantidade muito grande. Quando começar a passar disso, a quantidade de concorrentes vai começar a diminuir, os realmente preparados, porque tem galera que vai desistir no meio do caminho, porque não vai poder esperar muitas vezes. A pessoa não pode ficar esperando, né? Às vezes ela precisa passar no concurso menor, vai estudar para uma área fiscal, vai estudar para outro concurso que tem mais demanda, né? Que tem mais oferta, digamos, a demanda não, que tem uma oferta maior para Sim. garantir, né? Para segurar a vida Aham. dela ali. Porque a gente sabe, a praticagem pode ser que leve mais 10 anos, e se a pessoa não passar, vai levar talvez mais 20 anos para o próximo concurso. Não tem como você Sim. pensar em construir uma vida só estudando para praticagem. Tanto que a maioria dos candidatos, a maioria deles são alunos, são pessoas que já são servidores públicos, já são empresários, já trabalham, já têm uma vida estabelecida, Aham. justamente para conseguir sustentar esse processo durante talvez décadas, né? E a gente comentou sobre a rede de apoio, né? Ela é importantíssima nessa fase também, né? A longo prazo, porque Sim, nem todo mundo aguenta, né? As pressões, né? Externas da vida, literalmente, né? sim. E voltando, Tiago, para a parte física, né? Eu sempre falo da parte física. A parte física, ela vem auxiliando na conscientização e memorização também, a atividade física, né? Ela auxilia diretamente a parte da aprendizagem? Diretamente, totalmente assim, né? Isso já é consenso também na neurociência, já é provado, né? A prática regular de atividade física, ela tem altíssimo poder na sua capacidade de aprendizagem, foco, concentração e memorização, porque você produz substâncias específicas que vão auxiliar, inclusive, na formação de uma conexão neural, na criação da Aham. bainha de mielina. Então, o cérebro e o corpo, eles estão totalmente interligados. E a aprendizagem, ela é muito dependente da sua qualidade física, sim. Tiago, antes de nós darmos sequência, né? A gente tem uma pergunta também de um aluno que Daniel Santana, ele pergunta para ti: venho do estudo da área fiscal. Como conseguir dar importância para as matérias novas? Eu acho Tá, que ele mudou de ramo, né? Ele era da área fiscal e agora ele está estudando para praticagem. tá. Ele quer saber como dar importância para as matérias. Exato. Tá. Olha só, a matéria, ela não tem como você não dar importância para uma matéria se você não tem que aprender aquilo para realizar um sonho, né? A partir do momento que você tem algo como um objetivo de vida, um sonho, um estilo de vida que você quer construir, e para que você chegue naquilo, você tem um processo a ser seguido, é só você fazer essa vinculação. Tá, o que eu tenho que fazer no processo? Eu tenho que aprender meteorologia, eu tenho que aprender isso, isso, isso. Tá. Qual é o nível de importância disso? Ué, se eu não aprender isso, eu nunca vou me tornar prático. Se eu não me tornar prático, eu nunca vou ver a vida que eu quero. Então, isso aqui é muito importante, né? É como um tijolinho de uma casa. Se faltar um tijolo na casa, a casa já Não não, completa. ela já não vai subir. Vai subir uma parede, vai ficar um buraco ali, vai ser uma coisa muito Sim. grotesca. Então, todo tijolinho do processo é importante. A questão é que realmente você está fazendo uma transição. O teu cérebro estava ali, talvez, acostumado com um estilo de matérias, né, muito direito, exatas, que você estava acostumado com aquilo. E eu acredito que no caso Sim. dele, ele até deu isso como
perceber a importância, eu acho que nem é isso que ele quis dizer. Ele se expressou dessa forma. Eu acho que ele está tendo um desconforto por ter mudado de área e está tendo esse impacto inicial dessa coisa muito estranha que está Aham, vendo, né? É um mundo muito diferente. Mas, de novo, sim, tudo que é desconhecido é mais desafiador. Quando fica conhecido, correto. fica muito mais fácil. Então, vai acontecer ali, pode ser alguns dias, semanas, meses, talvez, de transição, para ele começar realmente a viver esse novo mundo, que é um mundo muito diferente da praticagem mesmo. É que nem tu comentou, né? A parte da praticagem são matérias muito específicas, né? É, você não vai usar para mais nada, Então, né? você não vai usar para mais nada e tem a parte também da língua inglesa, né? Que Sim, exige de você realmente um esforço maior, né? sim, exige. Se a pessoa não tem inglês ali, ela vai sofrer um pouquinho no início, vai ser um bloqueio grande ali no início, mas é 100% superável com treino, com tranquilidade, com paciência, né? Não tem jeito. Tudo que gera desconforto para o cérebro vai gerar esse bloqueio de aprendizagem inicial, mas com o tempo você vai superando e vai construindo a confiança nos estudos. Maravilha. Tiago, você quer dar as suas últimas considerações a respeito desse tema? Ou indicar também o seu Instagram, o seu YouTube para a galera que ainda não te conhece? Legal. Bom, só para finalizar realmente, né, reforçar o que eu sempre digo para meus alunos, né, seja consistente, seja intencional, né, e vive o processo, aprenda a ser sustentável no processo. Não se preocupe com a quantidade de estudo e com a qualidade, e sim com a qualidade. A quantidade ela vai acontecer naturalmente. Com o tempo, quanto melhor você ficar nos estudos, você vai conseguir estudar mais. Então, não acredite que é a quantidade de horas que vai te colocar numa vaga. Não é isso. Não estou dizendo que a quantidade não é importante. Ela é importante a partir do momento que você sabe estudar e você consegue Uhum. aumentar a quantidade sem prejudicar a tua aprendizagem. Mas você colocar a quantidade na frente, você está cometendo um grande erro. Você vai se exaurir muito mentalmente, vai criar fadiga mental, vai se cansar demais e aprender muito pouco. E aí, se você quiser saber mais, me segue aí também no Instagram, thiago.pereiraoficial1 e no YouTube, Três Pilares da Aprovação, onde também eu tenho lá centenas de vídeos para te ajudar aí nos estudos de maneira 100% gratuita. Maravilha. É isso, gente. Chegamos ao fim, no nosso sexto episódio do nosso Pod Prático, podcast do curso prático. Vocês sabem que qualquer pessoa pode se tornar um prático de navios e os requisitos para o concurso você pode encontrar no nosso site. Mas, como tudo indica, né, Tiago, que o próximo processo seletivo será bastante concorrido, você vai precisar de um excelente conteúdo para estudar e esse é o motivo do curso prático existir. É um curso pensado e preparado para você que deseja ser um prático de navios. Quero agradecer pela participação do nosso convidado, Tiago, novamente, por mais essa contribuição aqui no Pod Prático, visando sempre a performance dos futuros candidatos à categoria de prático de navios. Para você que nos acompanhou até aqui, eu peço que ative as notificações, curta, gente, compartilhe com seus amigos nossos conteúdos do YouTube e Spotify. Te convido também a conferir as nossas redes sociais e todo o material disponível do nosso site. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo episódio, né, Tiago? Até E o tem próximo, mais. forte abraço, vamos junto.